Meu nome é Mário. Eu nunca soube explicar direito o que aconteceu naquela tarde. Até hoje, anos depois, fico pensando se foi real ou se foi coisa da minha cabeça. Mas uma coisa eu sei, se não fosse por aquela voz, eu não estaria aqui contando essa história. Eu estava trabalhando numa fazenda bem isolada no interior de Goiás, cuidando do gado durante a época das chuvas. O patrão tinha me contratado por 3 meses, porque as estradas ficavam ruins e ele não conseguia ir lá todo dia. A fazenda ficava longe de tudo. A cidade mais próxima era a 50 quilômetros e não tinha vizinho perto. Era só eu, o gado e muito mato ao redor. Durante o dia até que era tranquilo, mas de noite a solidão pesava. Naquela quinta-feira o tempo estava carregado desde cedo. O céu escuro, vento forte, aquele clima de tempestade brava que a gente conhece bem aqui no interior. Os animais estavam inquietos, mugindo sem parar, andando de um lado para o outro. Pouco a pouco, começaram a se encaminhar sozinhos para o barracão onde costumavam se abrigar quando o tempo fechava. Olhei aquela cena e pensei, eles sentem antes da gente. Se estão correndo para lá, é porque vem água grossa mesmo. Resolvi então voltar para a casa da fazenda antes que a tempestade estourasse. O problema é que o caminho até a casa era campo aberto. Eu tinha andado pouco quando o céu desabou de vez. A chuva veio forte, batendo na pele como chicote. Cada trovão fazia o peito tremer e os raios riscavam o horizonte, perigosos demais para quem estava exposto ali no meio. Foi nessa hora que vi, mais adiante, um galpão velho no meio do pasto. Uma construção abandonada, que o dono usava para largar ferramentas sem serventia. Pensei rápido, se eu for direto para casa posso virar alvo de raio, melhor me abrigar ali primeiro. Corri em direção ao galpão, encharcado, escorregando na lama. Entrei de uma vez. O lugar era escuro, cheirava a mofo, teia de aranha por todo lado, mas estava seco. Sentei num monte de feno velho e fiquei ali, ouvindo a tempestade quebrar lá fora. O vento fazia o galpão inteiro ranger. A chuva batia no telhado de zinco como tambor. Os trovões vinham tão perto que parecia que o mundo estava rachando. Fiquei ali tenso, mas o cansaço foi pesando. Depois de um tempo, acabei cochilando sem perceber. Foi por volta das 4 da tarde que ouvi a voz. Sai daí, rapaz, sai daí agora. Acordei num pulo, o coração disparado. Era uma voz de homem, forte, desesperada. Soava como se viesse de longe, mas ao mesmo tempo parecia estar do meu lado. Olhei em volta. Nada. Só escuridão e silêncio, além da tempestade. Quem tá aí? Gritei. Nenhuma resposta. Voltei a me sentar, mas não consegui relaxar. Aquela voz tinha sido muito real. Fiquei inquieto, olhando a porta de vez em quando. 15 minutos depois, ouvi de novo. Sai daí agora, rapaz. Corre! Dessa vez não teve dúvida. A voz era mais alta, mais urgente, quase um grito. Senti um medo que não dá para explicar, como se minha vida dependesse de obedecer. Levantei num salto e corri para fora, mesmo debaixo da tempestade. A chuva me cegava, a lama me fazia tropeçar, mas eu não parei até alcançar a varanda da casa. Foi quando olhei para trás. Um clarão enorme cortou o céu e, num estrondo ensurdecedor, um raio caiu direto sobre o galpão. O fogo subiu alto, mesmo com a chuva caindo grossa. Fiquei paralisado, vendo aquele lugar virar cinzas. Se eu tivesse ficado lá dentro, teria morrido. Até hoje não sei de onde veio aquela voz. Não tinha ninguém na fazenda além de mim. Mas foi ela que me salvou. Passei a noite toda acordado, olhando pela janela na direção onde ficava o galpão. As chamas já tinham se apagado com a chuva, mas ainda dava para ver a fumaça subindo no escuro. Não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Quem era aquela voz? De onde tinha vindo? E por que me avisou? No dia seguinte, quando amanheceu, fui até os restos do galpão. Não tinha sobrado nada, absolutamente nada. Só um monte de cinzas espalhadas pelo chão e alguns pedaços de zinco retorcido do telhado. O cheiro de queimado ainda estava forte no ar. Fiquei ali parado, olhando para aquele terreno vazio, tentando processar tudo.
Se eu tivesse ficado dormindo no feno, teria virado cinza junto com tudo aquilo. A voz tinha me salvado de uma morte horrível, mas que voz era aquela? Nos dias seguintes ficava pensando o tempo todo naqueles gritos desesperados. Sai daí, rapaz, sai daí agora. A voz ecoava na minha cabeça, clara como se eu estivesse ouvindo de novo. Tentei encontrar explicações lógicas. Talvez tivesse sido um sonho muito real, daqueles que a gente confunde com a realidade. Talvez meu subconsciente tivesse percebido algum sinal de perigo e me acordado na forma de uma voz. Ou talvez eu tivesse ouvido algum som da tempestade, o vento passando por alguma fresta, e minha mente cansada transformou aquilo numa voz humana. Mas no fundo, eu sabia que nenhuma dessas explicações fazia sentido. A voz tinha sido muito real, muito clara, muito humana. E havia algo nela que não consigo explicar até hoje. Uma urgência, um desespero, como se a pessoa realmente se importasse comigo. Uma semana depois, o patrão veio à fazenda para ver os estragos da tempestade. Quando viu que o galpão tinha sumido completamente, ficou impressionado. Mário, você estava perto quando o raio caiu? Perguntou. Hesitei antes de responder. Como explicar o que tinha acontecido sem parecer maluco? Estava no galpão quando começou a tempestade, disse, mas saí antes do raio cair. Nossa, que sorte, disse ele. Se tivesse ficado lá, não teria sobrado nem os ossos. Sorte, era assim que ele via. Mas eu sabia que não tinha sido sorte. Alguém ou alguma coisa tinha me avisado do perigo. Terminei o contrato na fazenda. Quando fui embora, passei uma última vez pelo lugar onde ficava o galpão. Não havia mais nada lá. Só um terreno vazio com a grama começando a crescer de novo. Parei ali e falei em voz alta, me sentindo meio bobo, mas precisando fazer aquilo. Não sei quem você é, mas obrigado. Obrigado por ter me salvado. Senti um vento suave bater no meu rosto, mesmo não havendo vento naquele dia. Foi como se fosse uma resposta, um de nada silencioso. Hoje, anos depois, ainda penso naquela tarde. Trabalho em outras fazendas, vivo minha vida normal, mas nunca esqueci da voz que me salvou. Às vezes, quando tem tempestade forte, lembro daqueles gritos desesperados. E sempre que vejo alguém em perigo, tento ajudar, como alguém fez comigo naquele dia. Não sei se foi um anjo da guarda, um espírito protetor, ou se foi apenas minha mente me protegendo de alguma forma que não entendo. Não importa. O que importa é que alguém se importou o suficiente comigo para me salvar. Tem gente que não acredita quando conto essa história. Dizem que foi coincidência, que foi sorte, que foi minha imaginação. Pode ser que tenham razão. Pode ser que eu nunca saiba a verdade. Mas aquela voz mudou minha vida. Me fez perceber que às vezes a proteção vem de lugares inesperados e que nem sempre precisamos entender tudo para aceitar que fomos abençoados. Às vezes, nas noites de tempestade, quando o vento está forte e os raios cortam o céu, fico escutando. Escutando para ver se ouço de novo aquela voz que me salvou. Nunca mais ouvi. Mas sei que, se um dia eu precisar de novo, se estiver em perigo real, talvez ela volte. Talvez alguém, em algum lugar, ainda esteja cuidando de mim. E isso me dá uma tranquilidade que não consigo explicar. Não sei quem foi, não sei de onde veio, mas sou grato todos os dias por ter ouvido aquele grito no meio da tempestade. Um grito que me deu uma segunda chance de viver. Meu nome é José Carlos, tenho 45 anos e trabalho como caseiro numa fazenda de café aqui em Ribeirão Preto. O que vou contar aconteceu há uns 8 anos, mas até hoje me dá arrepios quando lembro. Eu trabalho nessa fazenda há mais de 15 anos. É uma propriedade grande com plantação de café e alguns pastos para o gado. Minha função é cuidar de tudo, verificar as cercas, cuidar dos animais, manter a propriedade em ordem. O patrão, seu Antônio, mora na cidade e só vem aqui nos fins de semana. A fazenda tem várias porteiras que dividem os pastos. Todo final de tarde,
Antes de escurecer, eu faço minha ronda e fecho todas elas. É uma rotina que faço há anos, sempre a mesma sequência. Começo pelo pasto dos fundos e vou fechando uma por uma até chegar na porteira principal, que fica perto da casa. Mas há 8 anos começou um problema que me deixou maluco. Toda manhã, quando acordava para fazer a primeira ronda, encontrava uma porteira aberta, sempre a mesma, a porteira do pasto número 3, que fica no meio da propriedade. No início, achei que estava esquecendo de fechar aquela porteira. Acontece, né? Depois de tantos anos fazendo a mesma coisa, às vezes a gente fica no automático. Mas comecei a prestar mais atenção e tinha certeza de que estava fechando todas. Pensei que podia ser algum problema na trava da porteira. Verifiquei, troquei a corrente, coloquei um cadeado novo. Mas no dia seguinte, lá estava ela aberta de novo. O cadeado estava no chão, a corrente solta, como se alguém tivesse aberto normalmente. Isso começou a me incomodar. Quem estava abrindo aquela porteira? E por quê? Não fazia sentido. O gado não consegue abrir porteira sozinho e não havia sinais de que alguém tivesse pulado a cerca ou forçado a entrada. Conversei com seu Antônio sobre o problema. Ele disse que podia ser algum vizinho passando por ali, ou talvez algum funcionário que eu não sabia que tinha chave. Mas eu conhecia todo mundo que trabalhava na fazenda e ninguém tinha motivo para ficar abrindo aquela porteira específica. O que mais me intrigava era que só aquela porteira abria. As outras ficavam todas fechadas, exatamente como eu deixava. Era sempre a mesma, sempre no mesmo lugar. Comecei a ficar paranoico. Toda noite, antes de dormir, eu ia até lá e verificava se estava bem fechada. Balançava a porteira, testava o cadeado, me certificava de que estava tudo certo. Mas na manhã seguinte, lá estava ela aberta novamente. Minha mulher, a Conceição, disse que eu estava ficando obcecado com aquilo. Ela achava que era só coincidência, que talvez a porteira tivesse algum defeito que eu não conseguia ver. Mas eu sabia que havia algo estranho acontecendo. Foi quando decidi que ia descobrir quem ou o que estava abrindo aquela porteira. Não imaginava que ia descobrir algo muito pior do que eu esperava. Depois de 2 semanas, encontrando a porteira aberta toda manhã, resolvi fazer uma vigília. Ia ficar acordado a noite toda para ver quem estava mexendo nela. Escolhi uma sexta-feira para fazer isso. Fiquei escondido atrás de um pé de café que dava vista para a porteira. Levei uma cadeira, um café na garrafa térmica e uma lanterna. Era uma noite de lua cheia, então dava para ver bem a porteira mesmo de longe. Fiquei ali das 9 da noite até quase 3 da manhã e nada aconteceu. A porteira continuava fechada, o gado dormindo no pasto, tudo normal. Estava começando a achar que naquela noite não ia acontecer nada quando ouvi um barulho. Era o som da corrente da porteira balançando. Olhei na direção do som e vi uma figura se aproximando da porteira. Era um homem, isso eu tinha certeza. Ele caminhava devagar, meio curvado, como se estivesse cansado. Usava um chapéu e roupas escuras. Pensei, agora vou pegar esse desgraçado que está mexendo na minha porteira. Me levantei da cadeira e comecei a caminhar na direção do homem, mas fiquei escondido atrás das plantas de café para ele não me ver. Queria chegar perto antes de confrontar ele. Quando cheguei mais perto, vi o homem mexendo na porteira. Ele abriu o cadeado como se tivesse a chave, soltou a corrente e abriu a porteira completamente. Depois ficou parado ali, como se estivesse esperando alguma coisa. Foi aí que aconteceu algo que me deixou gelado. O gado começou a se mover. Os bois que estavam deitados se levantaram e começaram a caminhar em direção à porteira aberta. Passaram pela porteira, caminharam uns metros e depois voltaram, como se estivessem apenas fazendo um passeio. O homem ficou observando o gado passar, como se fosse um trabalho normal. Pensei, que diabos está acontecendo aqui? Resolvi me aproximar mais para ver quem era aquele homem. Mas quando dei mais alguns passos, pisei num galho seco que fez barulho. O homem virou na minha direção. Foi aí que levei o maior susto da minha vida. Não era um homem normal.
Era uma figura transparente, como se fosse feita de fumaça. Eu conseguia ver através dele, e o rosto estava todo machucado, como se tivesse sido pisoteado. Ele me olhou por alguns segundos, acenou com a cabeça como se estivesse me cumprimentando e depois simplesmente desapareceu. Sumiu no ar, como se nunca tivesse estado ali. Fiquei parado ali, tremendo, sem conseguir acreditar no que tinha visto. Um fantasma. Eu tinha visto um fantasma abrindo a porteira para o gado passar. Voltei para casa correndo com o coração disparado. A Conceição acordou quando cheguei e perguntou o que tinha acontecido. Contei tudo para ela, mas ela achou que eu estava sonhando ou que tinha bebido demais. Mas eu sabia que não era sonho. Tinha visto com meus próprios olhos. No dia seguinte, fui conversar com seu Mané, um senhor de 70 anos que morava perto da fazenda e conhecia a história da região. Se alguém sabia alguma coisa sobre fantasmas por ali, seria ele. Quando contei para seu Mané sobre o homem transparente que eu tinha visto, ele ficou sério e balançou a cabeça. "José, você viu o Joaquim?", disse ele. Seu Mané me contou uma história que eu não conhecia. Há 20 anos trabalhava na fazenda um peão chamado Joaquim. Era um homem bom, trabalhador, que cuidava do gado com muito carinho. Um dia, um menino de uns 6 anos estava brincando perto dos pastos. A criança viu a porteira aberta e resolveu entrar no pasto onde ficava o touro reprodutor, um animal bravo e perigoso. Joaquim viu o menino entrando no pasto e correu para salvá-lo. Conseguiu tirar a criança de lá, mas na hora de sair, o touro atacou. Joaquim empurrou o menino para fora da porteira e ficou preso lá dentro com o animal. O touro pisoteou Joaquim até a morte. Quando os outros peões chegaram para ajudar, já era tarde demais. Joaquim tinha morrido, mas tinha salvado a vida da criança. Desde então, disse seu Mané, o Joaquim nunca parou de trabalhar. Ele continua cuidando do gado, mesmo depois de morto. Abre a porteira toda noite para os animais fazerem exercício, como sempre fazia quando era vivo. Aquilo explicava tudo. O fantasma que eu tinha visto era o Joaquim, ainda cuidando dos animais como sempre fez. Não era algo ruim, era apenas um homem que amava tanto seu trabalho que nem a morte conseguiu fazê-lo parar. Fiquei mais tranquilo sabendo disso. Joaquim não estava fazendo mal para ninguém, só continuava fazendo seu trabalho. Resolvi que não ia mais me incomodar com a porteira aberta, mas seu Mané me disse algo que me deixou preocupado de novo. "José, tem uma coisa que você precisa saber. O Joaquim não abre a porteira só para o gado fazer exercício. Ele está protegendo a fazenda de alguma coisa. Há anos que ele faz isso, mantendo algo ruim do lado de fora." "Que tipo de coisa?", perguntei. "Não sei ao certo", disse seu Mané, "mas já ouvi histórias de pessoas que viram coisas estranhas rondando a fazenda à noite. Coisas que não são deste mundo. O Joaquim morreu protegendo uma criança e parece que continua protegendo todo mundo que vive na fazenda." Voltei para casa pensando nisso. Se Joaquim estava protegendo a fazenda de algo, o que seria esse algo? E o que aconteceria se um dia ele parasse de fazer isso? Não imaginava que logo ia descobrir a resposta para essas perguntas. Depois de conversar com seu Mané, comecei a prestar mais atenção nas coisas estranhas que aconteciam na fazenda. E percebi que havia sinais que eu sempre ignorei. Às vezes, de manhã cedo, encontrava pegadas estranhas na terra perto da cerca. Não eram pegadas de gente nem de animal conhecido. Eram grandes, com marcas de garras, como se fosse de algum bicho selvagem. Mas não havia onças ou outros predadores grandes na região. Também comecei a reparar que os cachorros da fazenda ficavam muito agitados durante a noite. Eles latiam para a mata, como se vissem algo que eu não conseguia ver, e sempre latiam na direção oposta à porteira que o Joaquim abria. Uma noite, 2 semanas depois de ter visto o Joaquim pela primeira vez, acordei com um barulho diferente. Não era o som da porteira sendo aberta. Era um som que nunca tinha ouvido antes, como um rosnado baixo e ameaçador. Olhei pela janela e vi algo que me fez tremer de medo.
Do lado de fora da cerca, na beira da mata, havia uma criatura que não conseguia identificar. Era grande, escura e se movia de uma forma estranha, como se não fosse completamente sólida. A criatura estava tentando entrar na propriedade, mas algo a impedia. Era como se houvesse uma barreira invisível na cerca. Ela rosnava e tentava passar, mas sempre recuava. Foi aí que vi o Joaquim. Ele apareceu perto da cerca, entre a criatura e a fazenda. Não disse nada, apenas ficou ali, parado como um guardião. A criatura o viu e recuou ainda mais, desaparecendo na mata. Joaquim olhou na direção da minha casa, acenou novamente e sumiu. Entendi tudo naquele momento. Joaquim não estava apenas cuidando do gado. Ele estava protegendo toda a fazenda de criaturas que vinham da mata durante a noite. A porteira que ele abria toda a noite não era só para o gado fazer exercício, era parte de um ritual de proteção, uma forma de marcar o território e manter as coisas ruins do lado de fora. No dia seguinte, contei tudo para seu Antônio quando ele veio para a fazenda. Ele me ouviu em silêncio e depois disse algo que me surpreendeu. José, eu sei da história do Joaquim. Eu era o menino que ele salvou do touro. Seu Antônio me explicou que a família sempre soube que Joaquim continuava protegendo a fazenda. Por isso nunca tentaram impedir que a porteira fosse aberta. Eles sabiam que era necessário. Há coisas na mata que não pertencem a este mundo, disse seu Antônio. Meu pai sempre dizia que enquanto o Joaquim estivesse por aqui, estaríamos seguros. E até hoje estamos. Desde então, nunca mais me incomodei com a porteira aberta. Toda manhã, quando a encontro assim, apenas fecho novamente e agradeço silenciosamente ao Joaquim por mais uma noite de proteção. Às vezes, quando estou fazendo a ronda noturna, vejo ele de longe, sempre vigilante, sempre cuidando de nós. E durmo tranquilo, sabendo que temos um guardião que nem a morte conseguiu afastar do seu dever. Essa é minha história. Pode parecer difícil de acreditar, mas eu vivi cada momento dela. E se um dia vocês passarem por uma fazenda e virem uma porteira que sempre está aberta sem explicação, lembrem-se. Talvez haja alguém cuidando de vocês, mesmo que vocês não possam ver.